Essa vai... Nada. Agora sim! Sim! Pô, cara, ótica, a luz anda em linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são reversíveis. Fonte de luz pontual, a luz sai toda de um único ponto. Fonte de luz extensa, a luz sai de vários pontos. Monocromática, a luz tem uma cor só, uma única frequência. Policromática, várias cores. Fonte de luz incandescente, emite luz a alta temperatura. Luminescente, emite luz a baixa temperatura. Bioluminescente, forma de vida que emite luz. Incandescente já foi. Fosforescente, emite luz a baixa temperatura e continua brilhando após o estímulo. A tinta e os adesivos que brilham no escuro. Fluorescente, fonte de luz que emite luz a baixa temperatura e só brilha enquanto estimulada. O estímulo para a lâmpada funcionar é a corrente elétrica. Desliga a corrente elétrica, a luz se apaga. E ainda falta qual? Bioluminescente, fosforescente, fluorescente e quimioluminescente. É uma reação química que gera luz. Tudo bem para vocês? Espelho plano. As leis da reflexão são simples. O raio incidente, o raio refletido e a regra normal são coplanares. Primeira lei. Segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí falamos sobre os espelhos planos. Vimos que a imagem gerada por um espelho plano é direita, do mesmo tamanho, porém é virtual. Dizer que a imagem é virtual é dizer que o teu cérebro está alucinando. Não existe um Otávio lá flutuando no meio do estacionamento, dando aula e dando tchau com a mão esquerda. Aquela coisa me abana com a mão esquerda, eu estou dando tchau com a mão direita. Não existe aquela entidade dando tchau com a mão esquerda. Aquilo é uma alucinação do meu cérebro. Meu cérebro, que entende que a luz anda em linha reta, jura que tem uma coisa atrás da lâmina de vidro me dando tchau com a mão esquerda, mas não existe aquilo. Aquilo é uma alucinação. Imagem virtual. Vimos que se eu mexo o espelho, a imagem se mexe o dobro. Se eu giro o espelho, os raios que gerariam a imagem rotacionam o dobro. Certo? E vimos que ao acoplar espelhos, ocorre a imagem da imagem e aí aparecem várias imagens diante do espelho. Até mostrei a famosa questão das bailarinas, né? Que era bem mais delicado. Mostrei a questão das bailarinas? Que era bem mais delicado de resolver, né? Teve um colega que até perguntou por elas, se eles estivessem presentes eu ia rediscutir a questão. No finalzinho da aula eu te mostrei que existiam espelhos esféricos, né? Pegamos o espelho plano, cavamos e ele ficou côncavo. Cavou, ficou côncavo. Falei para ti ou não falei? Portanto, todos já sabem que esse espelho é côncavo, porque a parte espelhada está cavada. A parte espelhada não está cavada, a gente chama de convexo. Espelho côncavo virado para lá, espelho côncavo virado para cá. Esse cara é côncavo. Côncavo. Esse espelho é convexo. Se eu viro ele continua convexo. Foi até aqui, não foi? A aula foi mais ou menos até esse ponto, certo? Se o espelho é esférico, significa dizer que se eu continuasse ele, formaria uma esfera. Quando eu desenho ele como esse pedacinho de vidro aqui espelhado, tu tens que entender que na verdade ele é uma calota esférica, certo? Eu estou desenhando o perfil dele, né? A seção dele, o corte dele. Se eu continuar o espelho, o centro da esfera, que deu origem ao espelho, a gente vai chamar de centro de curvatura. Essa linha imaginária que passa bem pelo centro geométrico do espelho é chamado de eixo principal. Esse ponto onde o eixo principal atinge o espelho é chamado de vértice. E o ponto médio entre vértice e centro de curvatura é chamado foco. A distância do espelho até o centro de curvatura é chamado de raio de curvatura. E essa distância entre vértice e foco, ou entre foco e centro de curvatura, é chamado de distância focal. Tens que saber o nome de cada um desses elementos. Vem de quê?
Centro de curvatura. Cuidado, hein? O F não é o foco, tá, pessoal? Aquele F minúsculo. É distância focal. E o R, qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Raio. Raio de curvatura. Nome justo, né? É justamente o raio da curva do espelho. Raio de curvatura. Qual é a relação matemática entre o F e o R? Como? Obrigado. O F é igual a R sobre 2 ou R é igual a 2F. Parabéns, amigo. O vestibular nem sempre fornece essa ideia. O vestibular entende que o aluno tem que compreender essa geometria básica dos espelhos. Aliás, esse espelho aqui é côncavo ou convexo? Não sei, porque eu não rabisquei, né? Eu não falei onde é que era a superfície refletora. Olhando daqui ele é côncavo, olhando daqui ele é convexo, se as duas partes forem espelhadas. Outra pegadinha, né, cara? O espelho pode ser ao mesmo tempo côncavo e convexo se as duas partes são espelhadas. Uma concha de feijão, né? A concha aquela, ela é espelhada dos dois lados, então é um espelho côncavo ou convexo. Côncavo, convexo. Nada demais, né? Elementos, tem que conhecer o nome dos elementos do espelho para que a gente possa se comunicar. Nada demais. Raios principais ou também alguns materiais chamados de raios característicos. Nós já conhecemos as leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, a primeira lei. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando um raio de luz vai refletir no espelho, ele obedece às leis da reflexão. Mas alguns raios são fáceis de decorar e desenhar. Tu vai ter que decorar comigo 4 raios característicos ou principais. Centro de curvatura, foco e vértice. Centro de curvatura aproximadamente, foco e vértice. Esse espelho é convexo, né? O centro de curvatura e o foco estão do lado escuro, não é do lado onde tem luz, né? Aqui é a superfície refletora, a luz está do lado de cá, esse cara está pendurado na parede, não existe essa parte de trás, né? Tu vê para o espelho convexo, o foco e o centro de curvatura são virtuais, né? A literatura traz essa ideia também. O raio que chega paralelo. O raio que chega paralelo, ninguém? Sai pelo? Escrever foco. Obrigado. Tu acredita que eu não sabia por que isso acontecia? Eu achava que o foco atraía a luz, sei lá, uma coisa mágica. Eu não entendia que, na verdade, a reta normal vai passar pelo centro de curvatura e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de... Tu vê, quando a gente decora que o raio que chega paralelo sai pelo foco, é porque, na verdade, é fácil decorar esse raio e não tem que ficar toda hora atento que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando eu desenhei esse raio, eu só estou obedecendo à lei da reflexão. Não é que o foco é mágico e está atraindo luz, mas existe a reversibilidade dos raios de luz, né? Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco, 2 raios principais num só. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. O raio que atinge o espelho através do centro óptico ou do centro de curvatura, o que acontece? Reflete sobre ele mesmo. Por que o raio que chega no espelho passando pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo? Porque a reta normal está bem ali passando pela centro de curvatura. Já que o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0. Na verdade, ao desenhar esse raio, eu só estou obedecendo às leis da reflexão. Último raio característico. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Se eu dobro a distância, se eu pego essa distância aqui, tá vendo? Estou medindo com a mão, ó.
reflexão? Eu preciso que tu decore esses 4 raios, porque o vestibular pode te pedir qualquer um deles a qualquer momento. Chega paralelo, obrigado, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Atinge o vértice, retorna com o mesmo ângulo. Todos esses raios, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que decorar eles vai nos ajudar muito na parte final da aula. O espelho convexo ele é sempre mais safadinho, sempre mais perigoso. O raio que chega paralelo. Será que é justo desenhar o raio penetrando no espelho? A luz pode penetrar no espelho? Então foi um absurdo. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Eu prolongo o raio penetrando no foco e faço o raio ser refletido. Por que o raio que chega paralelo sai pelo foco? Porque se eu fosse desenhar a reta normal, eu perceberia que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando a gente decora que o raio que chega paralelo sai pelo foco, é para facilitar a nossa vida. E o raio que chegar passando pelo foco, seria refletido? Paralelo. O espelho convexo é sempre mais perigoso porque a gente tem que fazer prolongamentos para desenhar os raios, né? Se bem que o raio que atinge o vértice, ele é sempre bom de desenhar. Tu pega essa distância, duplica essa distância para baixo, que nem no jogo de sinuca, e aí pode dar a tacada que tu vai sair da sinuca. Na sinuca a gente usa essa tecnologia aí de medir as distâncias para poder não perder dinheiro no bar. Assustador, né? Tu vê, o boteco pode ajudar o cara a aprender física. O sujeito está jogando sinuca. Aqui está a tabela da mesa. A bola branca está aqui. A bola do adversário está aqui. E a tua bola está aqui. A tua bola. O colega pode pegar o taco de sinuca, vai na tabela da mesa, mede essa distância e pede para tu mirar aqui, ó. Quando tu mira a bola de sinuca nesse ponto, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tu acaba acertando a tua bola, né? E aí sai da sinuca. Tu vê, né, cara, o cara que joga sinuca e faz essa... Claro que não é um jogo oficial, né, cara, um jogo de boteco. No jogo oficial tu não pode fazer isso. O cara, o jogador profissional de sinuca, ele faz isso tudo de mente. Ele consegue calcular 3, 4 reflexões de cabeça. Bate na bola. Foda, né? É humilhante. Tu vê, Carol, quando eu pego essa distância aqui e duplico ela para baixo, eu estou brigando por semelhança de triângulo, que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. E o raio que atingiu o espelho e o prolongamento desse raio passa pelo centro de curvatura. Como é que esse raio vai ser refletido? Sobre ele próprio. Por quê? Porque como o ângulo de incidência é 0, a reta normal está bem em cima do raio, né? O ângulo de reflexão é 0. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo. Eu preciso dos 4. Para dar continuidade na aula, eu precisaria só de 2. Só que para o vestibular, eu preciso dos 4. Olha o nome dessa parte da aula. Determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. Só de escrever o nome da aula, o cara cansa já. Eu gostaria de mostrar como é que tu enxerga a imagem de um objeto diante do espelho esférico. Quem é que tem espelho de aumento aí em casa? Quem é que tem espelho de aumento aí em casa? Quase todos têm, não sejam frescos. Tem uma tarefa importante para ti quando chegar na tua casa. Uma tarefa que vai provar esta parte da aula. Esse espelho que eu estou desenhando aqui é um espelho de que tipo? Côncavo, obrigado. Centro de curvatura, vértice, 1, 2, 3, 4, 5. 2 e 3. Foco. Quais são as características da imagem formada por um espelho côncavo quando o objeto está bem distante do espelho?
maneiras de falar sobre a imagem nesse caso. Ou a gente chama de imagem imprópria, ou a gente diria que a imagem forma-se no infinito. Se alguém tiver um espelho de aumento, se as meninas tiverem um espelho de aumento na bolsa, separem para mim que eu vou precisar. Separem para mim que eu vou precisar. Sem sacanagem, se algum menino tiver um espelho de aumento na bolsa, separa para mim que eu vou precisar, por favor. Só falta uma única condição do espelho côncavo. Falta colocar um objeto aonde, meus queridos? Falta colocar um objeto entre o vértice e o foco. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O raio que chega paralelo se reflete passando pelo foco. O raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. Se esses raios divergentes penetram no olho de um observador, o olho desse observador, o cérebro desse observador, diz que a luz anda em linha, e o observador vai imaginar que a luz está vindo de algo bem maior do que o objeto. Só que na verdade ele está vendo a imagem. Características da imagem. Pela primeira vez ela foi maior, direita, pela primeira vez ela foi maior, direita, prolongamento. Sempre que uma imagem é feita de prolongamento dos raios de luz, ela é dita virtual. Quer dizer que teu cérebro está alucinando, quer dizer que aquela coisa não existe, é só uma alucinação do teu cérebro. Difícil as pessoas admitirem isso, que aquela coisa é uma alucinação, que aquela entidade não existe. Porém, quando tu estás usando o espelho, cadê o espelhamento? Alguém tem espelhamento? Alguém tem? Alguma menina? Ninguém tem na bolsa o espelhamento, não é possível, geralmente é porque mulherada tira o espelho na hora já. Então escuta a tua tarefa. Todos vocês têm um espelhamento em casa, é rara a família que não tem um espelhamento em casa. Às vezes tu nem sabe que ele é de aumento, mas tu olha bem de perto, tu enxerga as marcas de expressão, os cravos, as espinhas grandes, é um espelho de aumento. Se é um espelho de aumento, é côncavo. E ele só é de aumento porque tu está próximo dele, porque tu está curtindo ele nessa situação. Quando tu afastar o teu rosto desse espelho de aumento, é a tarefa de hoje. A tarefa de hoje de todos vocês é pegar um espelho de aumento em casa. Tu vai olhar ele bem de perto, tu vai ver, meu, como é grande, meu, que cravo absurdo, meu, que ruga imensa. Aí tu vai afastar a tua cara do espelho. O que vai ter que acontecer quando tu afastar? O que tu tem que enxergar? Tu tem que enxergar um borrão. Logo depois que tu te afastar do espelho, tu vai ver um borrão. E borrou. Sabe por que borrou? Porque a tua cara está bem no foco. Se tu mede a distância do teu rosto ao espelho, tu vai descobrir a distância focal desse espelho. E logo depois que tu vê o borrão, se tu afasta um pouco mais, o que tu vai ter que ver? Tu vai ter que te ver de cabeça para baixo e grande. Se tu não te ver de cabeça para baixo e grande, chama um padre, manda benzer o espelho, que deve estar possuído por uma alma satânica. Tu está escutando o que eu estou te dizendo? Se tu tem um espelho de aumento em casa, e se as leis da física são verdadeiras, todos vocês têm que ver um borrão e depois tem que se ver grande de cabeça para baixo. Tu vai demorar para te ver, tá? Tu vai ficar procurando. Ah, agora eu vi. Cabeça para baixo e grandão. Tu vai aproximando isso, vai te afastando. Ah, não. Estava próximo, né? Afastou, borrou. Afastou um pouco mais, tu te viu de cabeça para baixo. E quanto mais longe tu estiver do espelho, menor tu vai ficar. Quando tu estiver bem longe do espelho, tu vai ter que deixar ele na mesa, né? E vai ter que te afastar, te procurando. Uma hora tu vai ver que tu está de cabeça para baixo e pequenininho. Isso dá para fazer hoje. Todo espelho de aumento é côncavo. Todo espelho de aumento é côncavo e a pessoa está próxima do espelho. Porque ninguém quer espremer uma espinha, né? Estando de cabeça para baixo, né? Fica ruim, a espinha está no queixo, vai ficar na testa, né? Fica ruim. Certo? Esse espelho de aumento é sempre côncavo. E a pessoa está sempre próxima do espelho. Tu é que sabe, cara, se
se tu quiser decorar essas 5 opções, fica à vontade. Se tu é fera de cabeça, se tu tem cérebro de elefante, tu decora e acabou. Porém, as pessoas normais não conseguem decorar isso. Tu poderia trocar essa decoreba por 2 decorebas idiotas, né? Chega paralelo, sai pelo foco. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Aí tu faz o desenho do dia. Se tu tentar fazer o desenho pela primeira vez no vestibular, é óbvio que ele não vai sair. Eu lembro que eu era um aluno bom, tá, de física e matemática, eu era estudioso. Eu lembro que eu perdi 2 tardes para dominar esse desenho lá no terceirão. A terceira vez que eu fui fazer o desenho já saía razoável. Não faça com régua, tá, gente? Faz a mão livre no papel sem linha. Pega um papel A4 e tenta fazer o desenho à mão livre. Uma hora tem que conseguir produzir esses desenhos. Agora a notícia boa. O espelho convexo só tem uma opção de desenho. Centro de curvatura, foco, vértice. Não importa onde tu vai botar o objeto. O raio que chega paralelo é refletido passando pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Todos são refletidos com o mesmo ângulo. Esses raios estão convergindo ou divergindo? Estão divergindo, se afastando. Portanto, tem que prolongar. Prolongando os raios refletidos, tu vai perceber que eles se encontram naquele ponto ali, ó. Ali é que vai formar a cabeça da imagem. Olhem para o objeto, olhem para a imagem e digam quais são as características da imagem. Menor, direita, virtual. Direita de cabeça para cima e virtual. Eu te pergunto, quem é que vai comprar um espelho para se ver menor? Se o espelho convexo diminui a imagem, por que alguém usaria esse espelho? Qual é a vantagem de usar um espelho convexo? Esse espelho existe em nossas vidas? Aonde que vocês veem espelhos convexos? Dentro do ônibus, para o motorista poder ter uma visão maior, como a imagem fica reduzida, cabe mais coisa no espelho, né? Então o campo visual fica aumentado. No retrovisor do carro, tu diminui o ponto cego, diminui a chance de converter e atropelar e matar um motociclista que está cruzando entre os carros. Numa loja de conveniência, diminui a folha de salário em 3 vezes. Tens uma loja de conveniência, paga apenas um vigia para ficar no cantinho e com 2 ou 3 espelhos convexos tu vê a loja toda. Muito melhor do que contratar 3 vigias, né, para diminuir o prejuízo devido ao roubo que existe em todo estabelecimento comercial. Então tu vê, né, o espelho côncavo possui 5 possibilidades de formação de imagem. Já o espelho convexo, quase ninguém erra, porque o pessoal decora VIMED. VIMED. O que significa VIMED? Virtual, menor e direita. No ensino médio é muito comum a gente dar essa mesma aula para a gurizada, aí na prova eu pergunto, né? Quais são as características da imagem formada por espelho convexo? A gurizada escreve na prova, VIMED, achando que eu vou dar alguma coisa para eles. Eu não vou dar nada. VIMED no vestibular não significa merda nenhuma. Tu tem que decorar VIMED, mas escrever virtual, menor e direita. Cuidado com isso. Só para deixar claro o que eu estava querendo dizer sobre campo visual, observem esses minutos. Eu tenho alguns minutos. Campo visual. O que é
que eu descobri o campo visual? Eu tirei um raio de luz que sai do meu olho, atinge o espelho e sofre reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu pergunto, eu sou um personagem do Marvel que solta raio? Não, né? Mas se tem um raio que faz esse caminho, deve ter um raio que faz o caminho contrário. Qualquer objeto que estivesse nessa região seria visível através desse espelho plano. Se eu botar o meu olho na mesma posição, como o raio incidente e o raio refletido fazem o mesmo ângulo com a reta normal, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, cara, olha só como é que ficou o campo visual desse espelho. Apenas aquela regiãozinha, cara, é uma região minúscula. Quando eu curvo o espelho concavamente, o campo visual aumenta ou diminui? Diminui drasticamente, era grandão, agora ficou minúsculo o campo visual. Isso aqui também faz parte do campo visual, essa regiãozinha aqui, ó. Minúscula essa região, comparado com essa. Agora olha meu olho aqui, ó. Meu olho, minha pupila está ali. Vou fingir que eu sou um ciclope e solto raios. Soltei um raio do meu olho, reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Soltei um raio de luz do olho, reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ah, mas tá certo, eu não solto luz do meu olho, né? É a luz que vem do ambiente, reflete no espelho e atinge a minha pupila. A luz do ambiente reflete. Gertrudes! Meu Deus, o que é isso? Olha o tamanho do campo visual. Com espelho convexo, eu consigo enxergar ela e consigo enxergar o quadro. Com espelho plano, eu só vou conseguir enxergar a galera que está ali atrás. Se eu curvo o espelho convexamente, eu posso enxergar até o amigo, e se for bem curvo, eu enxergo até a ponta do quadro. Que loucura, né? Então, os espelhos convexos, a imagem diminui, porém o campo visual aumenta. Espelhos retrovisores do carro, espelhos de segurança nas lojas de conveniência, espelhos nas esquinas, na saída do prédio, para saber se vem um carro, né, na esquina. Então é o espelho convexo. Na próxima aula, que próxima aula? É agora, porra! É agora! Último detalhe, último, eu juro. O que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm os ângulos internos iguais. Qual é a característica que tem os triângulos semelhantes? Eles, que merda, eles têm os lados proporcionais. Semana que vem eu vou deduzir aquelas duas equações famosas para vocês. Valeu, galerinha, não usem droga, eu sou preservativo. E até semana que vem. Pega o olho da pessoa, o olho do observador, e finge que essa pessoa solta raios do olho. Faz um raio atingir a parte superior e um raio atingir a parte inferior. Faz a reta normal no espelho. Obedeça às leis da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? Esse ângulo tem que ser aproximadamente, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, aproximadamente. O aluno pergunta aí, mas a pessoa não solta raios do olho. Mas a luz que vem do ambiente pode atingir o espelho e vir na pessoa. Qualquer luz que chegue nessa região vai conseguir atingir o espelho e vir na pessoa. Porque são infinitos os raios, né? Então, se tem um raio de luz que vem daqui, deve ter um raio que chega assim, um raio que chega assim. Então, algum desses infinitos raios batem no espelho e vem da pessoa. Então, ela vai enxergar. Ou seja, se eu estou com o espelho na minha mão e o olho está aqui, o objeto que está aqui eu não vejo no espelho, mas o objeto que está aqui, eu vejo refletido no espelho. Por isso é chamado de visual. Isso, exatamente. O objeto aqui eu não vejo no espelho, refletido no espelho. O objeto que está aqui eu não vejo, o objeto que está aqui eu já vejo. Se ele já estiver aqui, eu já vejo ele refletido bem na borda do espelho. Exatamente. Fora dessa região, não. Então, qualquer coisa dentro desses raios, qualquer coisa que esteja dentro desses raios,
vestibular geralmente não tem um ponto cego, porque ela desenha o olho do observador e ignora o corpo do observador. Então, se o olho do observador é pontual, como eu fiz aqui, né, o olho do observador, a pupila do observador ali, então não estou falando do corpo da pessoa. Se eu fosse fazer o corpo da pessoa, eu diria que tudo que está atrás do corpo dela vai virar uma sombra. Mas ele não seria assim em vez de reto. Não, não é reto, exatamente, né? Depende da curvatura do espelho. Mas eu quero te explicar o seguinte: quando a gente fala de campo visual, a gente não fala de ponto cego. Quando a gente fala em ponto cego, a gente tem que mostrar onde é que está o observador como um todo, né? Certo? É muito mais delicado. Então, o ponto cego tem a ver com o fato de ter ou que o espelho não está regulado